E o treinador Fernando Diniz já falou em reforços com a diretoria do Corinthians e ainda falando sobre o novo técnico, ele já saiu no bid. Sendo assim, está liberado para fazer a sua estreia pelo Timão e o Ministério Público não vê necessidade de uma intervenção judicial imediata dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre decisão do Ministério Público, pelo menos momentaneamente, sobre a possibilidade de uma intervenção judicial no Timão. O MP não vê nesse momento uma intervenção imediata, com urgência, dentro do clube. Conforme estamos acompanhando, as possibilidades de uma intervenção judicial dentro do Corinthians vão aumentando cada vez mais corintianos estão entendendo que uma intervenção é o caminho que o Corinthians tem para sair dessa situação e vários pedidos já foram feitos à justiça, pelo menos até esse momento. 4 pedidos já foram feitos para que haja uma intervenção dentro do clube. O Ministério Público tomou uma decisão, pelo menos relacionada a um pedido que foi feito por associados do Timão, que pediu uma intervenção urgente. O MP se manifestou, pelo menos momentaneamente, contra a concessão da intervenção imediata. O parecer foi apresentado em ação, como eu disse a vocês, movida por sócios que pedem a medida de forma urgência. De acordo com o documento, o órgão entende que não há elemento suficiente nesse momento para justificar a tutela de urgência. A promotoria também destaca que o Corinthians ainda não foi ouvido no processo. Absolutamente, que mesmo com essa decisão, a intervenção judicial não foi descartada. E lembrando que outros pedidos ainda estão aguardando a decisão da justiça. A minha opinião quanto a essa decisão do Ministério Público é a seguinte. Primeiramente, vamos pontuar. Essa decisão foi tomada em relação a um pedido que foi feito por um grupo de associados que pediu a intervenção de forma urgente. Então, o Ministério Público teve que se manifestar. Por exemplo, o próprio documento explica, o Corinthians ainda nem foi ouvido, então como de repente toma uma decisão de uma intervenção, sendo que o Corinthians não foi ouvido. Então o clube poderia recorrer, a atual administração poderia recorrer. Então tudo tem que ser decidido da melhor forma possível. Lembrando que esse foi um dos pedidos, ainda temos, por exemplo, um pedido feito no ano passado pelo promotor Cássio Concerino, que o Corinthians tentou derrubar esse pedido, a justiça não aceitou, ele ainda segue. Um juiz também pediu intervenção dentro do Timão. Absolutamente que as coisas podem mudar, por exemplo, da noite para o dia. Hoje se toma uma decisão que relacionada a um pedido de urgência feito por associados, de repente amanhã se toma uma decisão que tem que haver a intervenção de pedidos que já foram feitos há algum tempo atrás. A minha visão em relação a isso é que uma intervenção judicial é urgente dentro do Corinthians. Estamos falando de coisas estranhas que estão acontecendo no clube há muitos anos. Eu particularmente não vejo uma outra saída para o Corinthians que não seja uma intervenção, mas claro, vamos aguardar e acompanhar todas as decisões da justiça em relação a isso. E agora vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, tudo acontecendo rapidamente com ele. Ele que foi contratado na última segunda-feira, dia 6, anunciado, apresentado na terça-feira, dia 7, e também ele já saiu no bid, boletim informativo diário da CBF, e já está liberado para fazer a sua estreia de comandar o nosso Timão à beira do gramado. Tudo já está resolvido com o novo treinador do Corinthians, Fernando Diniz. No último domingo, o Corinthians demitiu o Dorival Júnior
que alcançou 9 jogos sem vencer, absolutamente com uma pressão muito grande, protestos da Fiel, cobranças na porta do CT Dr. Joaquim Grava, 2 dias, os torcedores parando, os jogadores, cobranças fortes, absolutamente que ninguém satisfeito com esse momento do Corinthians. Então, foi necessário demitir o Dorival e o Fernando Diniz foi o treinador contratado. O Corinthians confirmou a contratação do Diniz na última segunda-feira, dia 6. Apresentou o Diniz na terça-feira, dia 7, entrevista coletiva, primeiro contato com os jornalistas, respondendo perguntas. E o Fernando Diniz também já está liberado, ele já saiu no bid e já pode fazer a sua estreia pelo Timão. O Diniz que saiu no bid ainda na terça-feira, dia 7. Lembrando que o Corinthians tem compromisso pela Libertadores da América na quinta-feira, dia 9, então o Fernando Diniz já estará totalmente livre, totalmente liberado para iniciar essa sua trajetória como treinador do Timão. Então, tudo resolvido, treinador contratado, anunciado, apresentado e já saiu no bid, liberado para fazer a sua estreia. A minha opinião quanto ao Fernando Diniz estar no bid é a seguinte: Fernando Diniz está liberado, saiu no boletim informativo diário da CBF, mas capitão, tudo normal, tudo natural. Não, sinceramente, havia uma certa preocupação com essa questão do Diniz. Por quê? Para o Diniz sair no bid, o Corinthians teve que fazer um acordo com o Dorival Júnior. Se o Corinthians não tivesse entrado em acordo com o Dorival para finalizar a rescisão contratual dele, não poderia registrar o Fernando Diniz. Então, absolutamente que as coisas tiveram também que serem bem resolvidas com o Dorival. Pessoas que eu tenho contato, que são próximas ao Dorival, sempre me falaram que o Dorival dificilmente iria causar problema em relação a isso, e realmente foi o que aconteceu. Agora, o Dorival já passou, foram 2 conquistas, a Copa do Brasil 25 e a Supercopa do Brasil 2026, e agora, definitivamente, com essa liberação no bid, começou a era Fernando Diniz de uma vez por todas dentro do Corinthians. Ele que, como eu disse, tudo aconteceu rapidamente. Contratado na segunda, anunciado, apresentado na terça, comandou o primeiro treino na terça-feira mesmo. Na quarta-feira, dia 8, trabalhos também no CT e, claro, encerramento das atividades e viagem para a Argentina, já que na quinta-feira, dia 9, tem estreia na Libertadores da América. Então, tudo definido de início do bid, já está 100% liberado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços. Absolutamente, que quando um novo treinador chega, uma das primeiras perguntas que nós, torcedores, fazemos é: será que o Fernando Diniz pediu reforços à diretoria do Corinthians? Já temos informações que sim, e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians já tem um novo treinador. Fernando Diniz já foi anunciado, apresentado e, conforme eu acabei de dizer, já saiu no bid, está liberado para fazer a sua estreia pelo Timão. O Diniz chega em um momento complicado do Corinthians na temporada. O Timão está a 9 jogos sem vencer. A última vitória aconteceu no dia 19 de fevereiro na Arena da Baixada diante do Atlético Paranaense, jogo que ainda era apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já completamos a 10ª rodada. O Corinthians está próximo do Z4 do Brasileirão. Mais uma vez, Corinthians, por enquanto, lutando contra o rebaixamento. Com a saída do Dorival, a chegada do Diniz, absolutamente, conforme eu já disse a vocês, vem as questões. Será que o Diniz falou em reforços? Será que ele pediu reforços? Destacando que estamos com a janela de transferências fechada, fechou recentemente. Dia 27 de março fechou a janela. A próxima janela será apenas no mês de julho. Então, até lá, o Diniz vai ter que se virar com o atual elenco que nós temos. Claro que quando um treinador chega, existe já um planejamento. E já temos informações que o Diniz pediu sim reforços à diretoria do Corinthians. Segundo informações
do jornalista Pedro Lopes, do UOL. O Diniz falou em reforços, pediu reforços, principalmente para o setor ofensivo. O Diniz trata como prioridade uma das coisas que o Dorival mais falava: um atacante ou atacantes. Falando principalmente de um atacante de velocidade, um jogador que faça mesmo a função de um camisa 11. Por enquanto, o Diniz quer entender tudo o que está acontecendo com o Caio César, que fez bons minutos, vamos colocar assim, nas partidas que ele entrou, mas um jogador que infelizmente está sofrendo com lesões, destacando que fala-se em reforço também sobre tudo o que acontece em relação ao Memphis. O Diniz que pediu na sua coletiva a permanência do Memphis, mas sabemos que é algo bastante complicado. Então, pelas informações, o Diniz já falou em reforços, a diretoria do Corinthians pediu atacantes, pediu um atacante de velocidade e de repente também um atacante que possa fazer a função ali do Yuri Alberto. Claro que ele vai ter a função por enquanto de recuperar Caio César, Guinegão, Pedro Raul, Vitinho, os jogadores que ele tem ali como opções para o ataque, além, claro, dos jovens como por exemplo o Kaique, o Dieguinho, mas claro que treinador quando chega, uma das primeiras coisas que acabam se falando é sobre as necessidades de reforçar cada vez mais o elenco. Mas como eu disse, janela fechada, Corinthians sem dinheiro até julho. Esse é o elenco que o Diniz vai ter que se virar. A minha opinião, quanto a essa informação que o Diniz pediu reforços à diretoria do Corinthians é a seguinte. Vamos lá, aí existem muitos detalhes. Se alguém perguntar para o Diniz amanhã se ele pediu reforços, absolutamente que dificilmente ele fará o que o Dorival fazia, falar que precisa. Eu acredito que nesse momento o Diniz quer abraçar o elenco, passar aos jogadores que eles são capacitados e eles vão conseguir se virar. Eu acho que esse seria o primeiro discurso do Fernando Diniz. Por quê? O Diniz ele tem uma característica diferente da do Dorival. O Diniz ele é um motivador também sobre o elenco que ele trabalha. O Diniz tem uma capacidade muito grande de recuperar jogadores. Por exemplo, no Fluminense, o que mais chamou a atenção foi o Paulo Henrique Ganso. Na equipe do Vasco, o Felipe Coutinho. E o Diniz ele tem uma característica muito grande de conseguir potencializar os jogadores. Então, inicialmente, claro, as primeiras funções do Diniz será trabalhar com o atual elenco que nós temos até julho. Capitão, você acha que o Diniz realmente falou em reforços? Rapaziada, vocês acham que um novo treinador vai chegar e já não vai apontar para a diretoria a necessidade de alguns jogadores para deixar o elenco mais forte? Claro que sim, só que também o Diniz ele tem a consciência das dificuldades que o Corinthians tem por reforço. Exemplo, o Corinthians não tem dinheiro. Exemplo, o Corinthians pode a qualquer momento sofrer um outro transfer ban, então as dificuldades elas são enormes. Por enquanto, é trabalhar com os jogadores que tem. O Diniz pediu reforço, será que ele pediu reforço para o ataque? O Diniz falou em reforço? Eu acredito que sim. Eu acho que isso já é pensando lá na frente, isso já é imaginando quando tivermos uma nova janela de transferência. Eu não acho que foram somente sobre atacantes as conversas, mas enfim, por enquanto é isso, é o que o Diniz tem para trabalhar e eu particularmente vou torcer e vou torcer muito para que o Diniz consiga resolver, fazer com que os jogadores que estão em baixa possam ter uma evolução e, claro, de repente eles possam ter uma importância grande, como o Guinegão no ano passado, o Pedro Raul que foi bem pela equipe do Ceará, os jogadores que correm por fora, o Kaique, o Dieguinho. Eu particularmente prefiro acreditar que o Diniz vai fazer um trabalho interno e de repente jogadores que não estavam indo bem possam se tornar reforços para ele. Então, o Diniz, volta a dizer, falou sobre reforço com a diretoria? Eu acredito que sim, mas por enquanto isso está longe de ser uma prioridade. Por enquanto é trabalhar com o que tem e absolutamente tentar recuperar. Na teoria, o Corinthians tem um grande elenco, mas, por exemplo, quando falamos de Memphis, o Memphis praticamente nem jogou esse ano, nem metade dos jogos. O Yuri Alberto estava com dores no dente nos últimos dias. Então, claro, quanto mais opções você tiver, absolutamente que é melhor.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa decisão da justiça sobre o pedido de intervenção com urgência de um grupo de associados. Por enquanto a justiça não trata como tem que ser algo imediato. E quanto ao Diniz no bid já estando liberado 100%. E sobre Diniz, de repente, pedindo reforços. O que vocês acham? Será que pedir novas contratações acabou sendo uma das prioridades pela chegada do novo treinador? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!